hoje a gente vai ensinar como tocar o batidão de José Saramago. Vai! Tá. Já começou a gravar? Hey! Vai, vai. Aqui quem fala é Mariana. Aqui é a Gabi. E no vídeo de Oi, hoje... Sônia. Oi, Sônia linda. Coração pra você. Gente, só queria dizer que esse vídeo está sendo patrocinado pela Sônia Maria. Nossa professora de português e literatura e redação e Então, tudo mais um pouco. Você curte o vídeo, Deixa o like. se inscreva no canal pra, né, deixar a Sônia Ative os sininhos. pra Sônia tiver uma pena da gente e, né, dar um 10 pra gente. Hello, people! Vamos falar hoje sobre o modernismo e depois sobre José Saramago. Então, vamos começar o modernismo no contexto histórico dele. Ele começou com o fim do Estado Novo, entendeu? Mas fala Em que ano? 1945. Eu esqueci de falar que foi até 1980, mas dizem que acabou antes, porém, outros digam que ainda continua. O que estava acontecendo lá? Tinha acabado, né, a era varguista. Ô Mundiça, você não falou que começou em 1947? Começou em 45, 47, tanto faz, 2 anos. Tava tendo lá o Estado Novo. Acabou o Estado Novo da ditadura varguista, o povo tava tendo, né, um descontentamento, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado e tava começando a Guerra Fria. Então o mundo inteiro tava dividindo, né, aquela divisão de ideias, capitalismo, comunista, essas coisas tudo. É o Rodrigo, né? Então tava acontecendo tudo isso, então tava um momento bem conturbado. E uma das características deles do modernismo foi Realismo fantástico é aquela tal ideia de elefantes pulando nuvens, beleza? Aquela brisa bem brisada. Linguagem objetiva, retomada do parnasianismo e o simbolismo. E uma coisa que a gente também colocou foi que ele retoma o passado. Mas como assim ele retoma o passado? Parnasianismo e simbolismo é o quê? Passado, né, queridos? E se ele é influenciado pelo parnasianismo e simbolismo, querendo ou não, ele tá retomando um pouco o passado. E o seu contexto também é um pouco do passado. Agora a gente vai falar sobre a prosa. A prosa é dividida em 3 prosas. a primeira delas é a urbana, que se passa, né, retrata bastante o espaço urbano, da cidade, agrário e o do campo, mas o espaço e a ambientação, que quem se destaca é a Lígia Fagundes Telles. E a segunda parte é o regionalista, que fala sobre a vida. A urbana é espaço e o regionalista é a vida no campo, a vida na cidade, tem uma fala mais coloquial. E quem se destaca lá é o Guimarães Rosa. E a outra, terceira, é o intimista. Que a própria palavra já diz, né? Rodrigo tá andando. Que medo. A própria palavra já diz o que é íntimo. Ou seja, a gente vai tratar bastante o psicológico íntimo, a gente vai tratar bastante o que passava antigamente na intimidade. E quem se caracteriza como todo autor, tem uma característica, foi a Clarice Lispector. Por quê, né? A gente já estudou sobre ela. Clarice Lispector trata bastante do nosso subpsicológico. Agora a gente vai falar sobre o tipo de poesia, como que era a poesia, como que era tratada. A gente pode colocar que a poesia era dividida em metrificação e versificação, ou seja, os versos eram bem separadinhos. Buscava bastante a perfeição da fala. Pode falar. Como já tinha dito nas características, ela se baseava bastante no parnasianismo. Então, o foco lá era a perfeição. Então, tipo, não era o conteúdo, era mais o jeito que é. Sabe? Tipo, tudo bem organizadinho. Tipo, aquelas pessoas que tem toque, tem que estar certinho as coisas. Era o que eles queriam. Eles queriam uma coisa formal, mas bem organizada. Foi isso em si o que podemos falar sobre o modernismo, terceira fase, citando novamente, que foi a fase que José Saramago entrou. Beleza? Então foi isso que a gente quis
vamos falar. Agora vamos falar sobre o José Saramago. E nós vamos falar sobre o José Saramago. Ele não é um mago, tá? Ele é um escritor literário. Ele foi escritor, ele foi tradutor, ele foi dramaturgo e ele foi também desenhista, pelo incrível que pareça. Ele foi jornalista e ele foi o que mais se destacou nessa área da língua portuguesa de Portugal em si. Bom, enfim, ele nasceu em 16 de novembro de 1922 e ele ganhou um prêmio Nobel. Ele foi a primeira pessoa. Literário. E ele nasceu em Lisboa, só que a curiosidade interessante que ela vai falar. Então, a curiosidade é que ele nasceu dia 16 de novembro de 1922, porém, naquela época era muito difícil de registrar. Então, ele acabou sendo registrado só dia 18 de novembro de 1922. Só que o aniversário dele é comemorado dia 16, porém, ele é registrado dia 18. Enfim, outra coisa é que ele era muito, pobre, não tinha dinheiro. Então, ele não fez ensino superior, ele fez mais cursos técnicos, estudos secundários, essas coisas assim. E ele foi de tudo, pra conseguir dinheiro, ele trabalhou com várias coisas, como serralheiro, mecânico, desenhista, funcionário de saúde. E o primeiro livro dele foi em 1947. Que foi o romance. Sim, A Terra do Pecado. E depois disso ele ficou um tempo sem publicar nada. Até 1966. E depois, ele fez parte de várias... trabalhou em várias empresas até ele virar realmente um autor de livro. Ele foi do Comitê de Literatura em Portugal, ele trabalhou como conselheiro de Portugal, ele já trabalhou até na política de Portugal, no governo da política de Portugal. Ele fez parte da redação daqui não é tipo o Estadão em São Paulo, lá é como se fosse o Estadão de Lisboa, ele fez parte de lá. E até que quando que foi? Em 1976, ele resolveu entrar realmente nessa de eu quero ser ator, eu vou viver dos livros. E foi o que ele fez. Ele se casou pela primeira vez em 1944 e ele teve uma filha com essa mulher. Depois ele separou e depois ele se casou com outra mulher que ficou com ela até a morte. Na verdade, ele teve um namoro nesse meio com uma atriz da Argentina, não, espanhola, com uma atriz espanhola. E depois aí ele casou com essa jornalista também espanhola. Aí ele ficou com ela até a morte, como a Mari falou. Sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, por causa desse livro, ele acabou sendo exilado, né? Praticamente exilado de Lisboa, Portugal. Mas agora vocês perguntam, mas tia Gabi, tia Mari, por que ele foi exilado da cidade que ele nasceu, que ele teve origem desde os 2 anos dele de idade, quando ele se mudou? Porque antes a gente esqueceu de comentar que ele era um camponês que morava com a família num lugar bem longe de Lisboa. Ele foi exilado pelo simples fato dele, depois que ele começou essa carreira, quando ele lançou um livro chamado O Encontro Segundo Jesus Cristo, que conta a história que Jesus Cristo teve atos sexuais com Maria Madalena. Ou seja, querendo ou não, uma coisa pesada, porque a gente vê Jesus Cristo como uma pessoa realmente livre de todos os pecados. E querendo ou não, o sexo é considerado um dos pecados antes do casamento. E foi isso que ele quis retratar. Então, o governo de Portugal viu isso como Portugal foi o berço do catolicismo, viu isso como, nossa, foi o maior respeito. O maior afronte que a gente teve. Então, eles resolveram exilar e ele foi para as ilhas Zanfrado, alguma coisa assim, que é o conjunto de ilhas que tem perto de Portugal, perto da Inglaterra, vamos se dizer ali. E lá ele viveu com essa última esposa dele, que foi a jornalista espanhola. E ele morreu de câncer. Em 18 de 6 de 2010. Ou seja, ele viveu pra caramba, ele viveu 82 anos. 82 anos, eu sou boa em cálculo, só em humanas, mas enfim. Vai. Tá, agora a escrita dele. Como eu já tinha falado antes, percebemos que ele colocou Jesus Cristo como uma pessoa muito... Então, ele fazia muita crítica, pessoal, galerinha? Mas aí vocês falam, nossa, mas o que ele mais criticava? Ele criticava principalmente os dogmas da igreja, principalmente católica. Era, as leituras dele, você pode ter certeza que vai ter, querendo ou não, um caminho retratando isso. Ele era um ativista, praticamente, né? Então. Sim. Então, ele teve a escrita dele, a descrição minuciosa, parágrafo longo, e não possui travessão, aspa, essas coisas, então confunde bastante. E também,
ele, tipo, quando você tá lendo, você confunde bastante a fala do personagem como se fosse uma reflexão, entende? Uma autorreflexão. Como Sim. se fosse o autor escrevendo o que ele acha. E ele mescla muito personagens fictícios com e personagens reais. Então, é isso aí. Vamos falar sobre o conteúdo dele agora, que já falamos que ele faz bastante crítica, principalmente a Igreja Católica e essas coisas. E ele é comunista, então talvez também tenha uma relaçãozinha que a gente pode ligar. E as obras deles, pega o celular. Primeiro, em 1947, Terra do Pecado. Tá, gente, é sério. Terra do Pecado, 1947. Manual da Pintura e Caligrafia, 1967. Levantado do Chão, 1980. Memorial do Convento, 1982. O Ano da Morte de Ricardo Reis, 1984. Não sei o que é esse cara. Quem é Ricardo Reis? É um amigo dele. A Jangada de Pedra, 1986. História do Cerco de Lisboa, 1989. O Evangelho segundo Jesus Cristo, 1991. Ensaio sobre a Cegueira, 1995. Todos os nomes. Nossa, mano, tô muito. Todos os nomes, 1997. A Caverna, 2000. O Homem Duplicado, 2002. Ensaio sobre a Lucidez, 2004. 2004. As Intermitências da Morte, 2005. Caim, 2009. A Viagem do Elefante, 2008. E Claraboia, que foi 2011. Aí vocês falam, mas tia Gabi, tia Mari, você não falou que ele morreu em 2010? Como aqui tem um livro em 2011? Então, meus queridos, tipo, aqui acontece, acho que quase todo autor, todo livro. Começa um livro e aí vem uma pessoa intermediária da vida dele e termina de reescrever o livro e publica como se fosse ele o autor principal. Foi isso que aconteceu com Claraboia. Em 2014, teve um último que foi Alabardas, Espingardas e Espingardas. As principais obras dele foi o Ensaio sobre a Cegueira e o Evangelho segundo Jesus Cristo. O Ensaio sobre a Cegueira fez que ele ganhasse, né, o Prêmio Nobel. E esse livro é um romance de 1985 e ele foi traduzido para diversas línguas. Ele é bem famoso, só que eu ainda não li. Não, a gente leu sim. Pra saber, a gente tá explicando pra gente. A gente tem que ter, então, vamos né? dar um resuminho aqui rapidinho. O que foi o ensaio sobre a cegueira? Então, o ensaio sobre a cegueira não precisa de café. Precisa sim. O ensaio sobre a cegueira, o que conta esse romance, certamente dito? Acontece que uma epidemia de cegueira branca, sim, branca, porque a gente coloca a cegueira na nossa visão, é tudo preto, ficou tudo preto, mas nesse caso a cegueira é branca, então assustou ainda mais um pouco as pessoas, deixou mais aflito ainda o leitor. O ensaio sobre a cegueira acontece numa cidadezinha pequena, onde acaba prejudicando tanto a vida emocional das pessoas como a social. Porque pensa comigo, todo mundo de uma cidade fica cego, como que a gente vai sobreviver em conjunto, sendo que ninguém consegue enxergar o outro, consegue, tipo, sabe, ter aquele contato visual com as outras pessoas. E foi isso que aconteceu. E no livro conta que a cegueira começou com um motorista, num dia normal, ele estava no semáforo e do nada ele começou a ver tudo branco. E foi nesse momento que do nada a cegueira começou a se espalhar por pessoa que ele tinha um contato. Mariana, meu Deus do céu. Eu tô ilustrando uma pessoa cega. Ah, tá. Enligt vårt beslut vid sammanträdet idag går årets Nobelpris i litteratur till den portugisiske författaren José Saramago, som med liknelser burna av fantasi, medkänsla och ironi ständigt på nytt gör en undflyende verklighet gripbar. Aí, agora a gente vai falar pra vocês, lembra que a gente falou como que é a forma dele escrever os livros? Nesse livro ele teve uma forma diferente, porque esse livro foi o auge da fama dele, até que ele ganhou o Prêmio Nobel de 1988 por causa disso. Foi que o discurso, a descrição é fluida, foi que ele coloca também Discurso direto e indireto, e você não consegue saber se é direto ou indireto, porque ele é muito confuso. Ele separa esses discursos com vírgula e letras maiúsculas. Então esse livro é bem confuso. No começo você vai começar a ler e vai falar, gente, o que é isso? Esse cara tava bem
um pouco, né, fora do normal do que todos os autores Mas ele não coloca ponto final, vírgula é pra separar discurso direto, letra maiúscula é pra indireto, e tipo, as falas dos personagens Não tem travessão. não travessão, não tem entre aspas. Ou seja, você meio que dá aquela pequena boiada no livro, como você já dá na sua vida normal. Mas esse livro ajuda um pouco mais. E esse foi o nosso trabalho de literatura sobre o José Saramago e o modernismo. Eu espero que você entenda um pouco. Não somos professoras licenciatualizadas. Não, mas estamos aqui pra te ajudar ou pra ajudar a gente. A gente se autoajudar, porque a gente já tá entendendo um pouco, né? Sim, então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Deixa o like. Beijo. Like. Bora. Beijo. Vamos tomar banho.